Fala, rapaziada do Armário Cast! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que mais cresce em Brasília. Minha dupla de sempre, né? De sempre, mano. Dá uma Ai, voz. de você me trocar um dia, viu? Jamais. Fé, família. Tamo aqui mais um dia, mandando um salve de fé aí pra você. Exatamente. A primeira vez que eu ouvi falar em física quântica foi quando eu tava estudando no Leonardo, que tinha um clube... Era um clube Vencer Vince, ele tava falando justamente do efeito fotoelétrico. Sim, sim. Que não foi Na verdade, o efeito fotoelétrico, na verdade, foi observado por Hertz, entendeu? Hertz foi o primeiro cara a observar. Eu achei que tinha sido... Não foi o Einstein. Sério? Na verdade, o Ah, Einstein, já na perdeu verdade... coisa. Não, foi o Hertz, né? Ele observou, só que ninguém sabia explicar o efeito fotoelétrico. E aí o Einstein criou um modelo matemático para explicar o efeito fotoelétrico, conseguiu explicar. Tanto que o prêmio Nobel do Einstein não foi em relatividade, É isso que eu ia falar. foi em efeito fotoelétrico. Exatamente. Olha aí, pra quem não sabe, É. rapaziada. E foi tudo no mesmo ano, né? Ele publicou a teoria Não. Em 1905, ele publicou um artigo muito importante, que é chamado Teoria da Relatividade Restrita. Eu vi que no seu currículo tem muita coisa disso. né? Mas aí só que nesse artigo que ele publicou, por exemplo, porque na verdade, quando você está na clássica, por exemplo, espaço e tempo são coisas. Não são coisas Relativas. conectadas. Não são coisas conectadas. Segundo Newton, entendeu? E o Einstein mostrou que espaço e tempo são coisas conectadas. Né? E ele mostrou, por exemplo, que o tempo, na verdade, para altas velocidades, próxima da luz, nesse artigo, o tempo ele dilatava, né? Então tinha a dilatação do tempo e a contração do espaço. A contração do tempo e a dilatação do espaço. Entendi. E aí, na verdade, aí a relatividade, né, especial, que é a de 1900, falava isso. Então esse artigo revolucionou o mundo. Só que as pessoas não entendiam. E na época o Einstein era o quê? Físico teórico, entendeu? E ninguém dava tipo prêmio Nobel para físico teórico, era complicado. Né? E aí geralmente experimentais que ganhavam. Entendi. E aí na época o Einstein até ele era casado com a Mileva, né? Ele se separou dela na época. Ele até ganhou, ele deu a premiação Ele deu ela, a premiação não foi? pra ela. E aí ele tava no Japão, acho que foi mais ou menos em 1922. O que ele fez? Ele foi indicado, ganhou um prêmio Nobel em efeito fotoelétrico. Tipo um prêmio simbólico, acabou dando pra ele, entendeu? Porque na verdade ele explicou o fenômeno do efeito fotoelétrico. E o que é? Você consegue explicar, tipo assim, Pra quem não sabe, pra quem pra ler ouviu o seguinte, falar? o que acontece? Você tem lá uma placa metálica, aí dependendo da frequência de luz que você joga na placa metálica, você desprende elétrons. Então isso explica muito o funcionamento, por exemplo, desses elevadores, né? Os elevadores, princípios dos elevadores. Então na verdade, você tem as placas fotovoltaicas, entendeu? Entendi. Então, na verdade, o que depende da frequência de luz, então existe uma frequência determinada, né? E aí nessa frequência, só incide, não é qualquer frequência, depende do material da placa, você joga a luz e desprende o que é elétrons. Basicamente é isso. Mas na verdade, todos esses princípios que foram resolvidos, por exemplo, que era uma lacuna que na clássica não resolvia, foi a ideia de quantização. É isso, o quantum é a menor quantizar, unidade exato, de... foi Planck. Então, Planck, Max Planck. Isso. Max Planck, na verdade, o que ele fez? Max Planck, ele resolveu o problema do corpo, na verdade, a radiação de corpo negro, né? Porque a radiação de corpo negro, na verdade, ele resolveu o problema experimental com a ideia de quantizar o sistema, né? Quantizar, que na verdade o corpo não emite qualquer energia, entendeu? Na verdade emite Uma frequência certa de... quantos de energia, uma frequência certa de energia, quantos de energia, certo? E também outros problemas que foram resolvidos, questão do átomo de Bohr. O átomo de Bohr, por exemplo, na verdade o átomo de Rutherford tinha um probleminha do elétron colapsar com o núcleo atômico, né? Sim. E não colapsava. Então ele foi lá também, mostrou também, quantizou as órbitas. Que Aí é o negócio resolveu, dos saltos quânticos. e do né, efeito justamente. fotoelétrico ele foi quantizou também. Então ele usou todo, na verdade, o princípio de Planck, né? A ideia da energia do fóton, né? Que ele definiu. E aí, através disso, ele conseguiu Tudo. resolver os problemas, né? Então foi lacunas que existia. Cara, isso é muito doido. Mas assim. aí muita coisa nessa física, porque foi o início da física moderna, o início. Né? Depois vai ver que depois surgiu que a mecânica quântica, que ela é mais geral, entendeu? Entendi. Você é bem focado em mecânica quântica. Na mesmo. verdade é porque, exatamente, mecânica quântica, minha área de pesquisa, hoje eu pesquiso mecânica quântica, o formalismo, né? Porque, na verdade, o que é a mecânica quântica? Ela é baseada numa equação chamada equação de Schrödinger. Você pega sistemas, pega uns sistemas, né, microscópicos, né? E a gente calcula, por exemplo, nesses sistemas, a gente faz várias contas, você calcula porque a partícula, a gente vai ver que, segundo Luiz de Broglie, o elétron ele pode ser dual, né? Ele pode ser onda ou partícula. Ideia? Depende do fenômeno observado. Então, ora o elétron é onda, ora ele é partícula. Foi uma parada parecida com isso que eu vi justamente no meu ensino médio, que justamente o elétron fazia tipo um formato de onda e ele vinha... Eu até vou brincar, né? Por exemplo, uma professora chegou para mim e falou, professor,
Mas o elétron não é concreto. Eu falei, como não? Quando você pega lá você vai pegar um aparelho para medir a corrente, por exemplo, você vai ver como uma onda, né? No aparelho lá. Tem um osciloscópio que você mede uma onda. Então, na verdade, o elétron você está medindo, você mede o elétron. Que é uma onda. Então, se você está ali, você mede, né? Então, e a natureza, por exemplo, legal que a mecânica quântica é a ciência mais sucedida, é das matérias, das ciências mais sucedidas no mundo. Então, porque a mecânica quântica, ela explica todos os fenômenos, entendeu? Os fenômenos, tudo da natureza. Sim. A questão eu acho que entra muito a ciência e a religião, a mecânica, a física quântica, ela explica muito isso. Eu acho que é um negócio que... Não, as pessoas querem, às vezes, né, tipo, convergir. Foi uma coisa que eu ouvi, às vezes as pessoas querem convencer de religião e mecânica quântica, né? Tipo, questão do respeito do espiritismo, né? Uhum. Mas aí não tem muito a ver, não, entendeu? Entendi. Mas as pessoas usam essa ideia, entendeu? Aquele negócio que mas a aí, gente tá falando. essa ideia de quântica e religião, eu acho que... Eu sei que, às vezes, né, as ideias podem convergir, né? Uhum. Mas a gente, como físico, por exemplo, a gente não é pego a questão de um criador do universo, entendeu? Isso que eu ia então a gente falar, trabalha com a ideia do acaso, entendeu? As coisas são acasos. Acaso. Parte